Bom, gente, nesse vídeo ele mostra para nós o quê? Ele está mostrando para a gente duas ondas. Uma delas é através do sincronoscópio. Então isso que vocês estão vendo aí, essa leitura analógica aí. Aqui eu tenho para vocês um exemplo de um sincronismo manual, onde um operador, um engenheiro ou um técnico, ele está ali sincronizando uma máquina. Muito boa noite a todos! Sejam bem-vindos a mais uma live da Shalom Adonai Engenharia e Treinamentos. Pessoal, muito boa noite a todos vocês que nos acompanham. Muito obrigado pela participação de vocês e parabéns pela sua dedicação e também pelo seu comprometimento, tá ok? Estou muito feliz de estar aqui podendo ministrar para todos vocês, trazendo um conteúdo que não existe na internet no nível de profundidade que eu irei falar para vocês hoje, tá ok? Então, gente, deixa eu abrir o meu chat aqui para mim ver como é que tá os comentários, tá bom? Muito boa noite a todos, muito boa noite ao Davidson que tá aí, que já deu um boa noite aí, muito boa noite a todos, tá? Pessoal, antes da gente começar a transmitir esse conteúdo, eu quero pedir um grande favor para vocês, tá ok? Eu quero pedir, primeiramente, para você compartilhar o link dessa live com os seus amigos, com os seus colegas, tá ok? E se você que está aí nos assistindo pela nossa plataforma do YouTube e ainda não nos conhece, seja bem-vindo, nós somos a Shalom Adonai Engenharia e Treinamentos e esse que vos fala sou eu, Gustavo Renan, eu sou diretor e também sou instrutor técnico dessa empresa maravilhosa. Gustavo, você é diretor e instrutor, isso mesmo. Ser instrutor é um legado, eu amo compartilhar conhecimento, eu amo transmitir o conhecimento para outras pessoas, porque eu sei que isso vai agregar muito valor na carreira de cada pessoa. E são muitos testemunhos, muitos depoimentos que eu recebo de pessoas que foram ajudados por nós, tá ok? Gente, para quem não nos segue no Instagram, tá aí o link do nosso Instagram, tá ok? Então aproveita este momento que a gente está fazendo as introduções, né? Então faça a tua inscrição, começa a seguir a gente lá no nosso Instagram, tá ok? E se você quiser nos conhecer um pouquinho melhor, eu também vou mostrar para vocês aí o nosso site, tá? Então, para você que não nos conhece, esse é o nosso site, tá? shalomadonaiengenharia.com.br. Gente, deixa eu fazer antes da gente começar, deixa eu dar uma pequena abordagem do que foi falado na semana passada. Pessoal, semana passada foi uma live muito transformadora, onde falamos sobre o controle de potência em turbinas hidráulicas. Quem não assistiu essa aula, volta lá, essa aula vai ficar no YouTube, tá ok? Assista essa aula, porque tem muito conhecimento ali dentro daquela aula e conhecimento que vai agregar valor para a sua carreira profissional, tá ok? E na aula de hoje, nós vamos falar de um tema que é muito importante no setor elétrico e se não for realizado corretamente, pode ocorrer um colapso no sistema. Isso mesmo, pode ocorrer um colapso, pode derrubar regiões, tá ok? E eu tô falando do sincronismo, tá bom? É muito importante vocês entenderem o conhecimento. Para quem não sabe, tudo que eu vou falar aqui nessa aula de hoje é tema de provinha de talento lá na CTG Brasil. Eu falo isso para vocês com total propriedade, que eu sou ex-funcionário da CTG Brasil e quando eu fiz a avaliação, tudo que vai estar aí hoje nessa aula caiu dentro do processo seletivo, tá ok? Então, gente, aproveitem, pega o link dessa aula, compartilha com seus amigos, compartilha no grupo da faculdade, compartilha no grupo da empresa, compartilha no grupo dos amigos, mas compartilha o link dessa live, porque tudo que vai ser falado aqui hoje é conteúdo de extrema importância para a carreira profissional de cada um de vocês, tá ok? Rosendo Neto, muito boa noite, Rosendo, seja bem-vindo, tá ok? O Rosendo tá falando lá de Pernambuco, lá do estado do Pernambuco, show de bola, tamo junto, querido, muito bom, é isso aí, vamos pra cima, tá? Muito boa noite também o Wagner, tá ok? Boa noite, Wagner, forte abraço, querido. Gente, então vamos lá, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. Esse conteúdo que é extremamente importante, tá ok? Bom, pessoal, então, mais uma vez eu quero desejar para todos vocês uma excelente noite e sejam bem-vindos à nossa Live 02, que é sobre o sincronismo, tá, pessoal? Bom, pessoal, essa live ela é patrocinada pela empresa Shalom Adonai Engenharia e Treinamentos,
Uma empresa que é compromissada com a excelência do setor elétrico e também compromissada com os nossos alunos e também com os nossos clientes, tá? Esse que vos fala sou eu sou o Gustavo Renan, eu sou um dos responsáveis por empregar muita gente dentro do setor elétrico, com a graça de Deus, com certeza, tá, pessoal? Deus tem me capacitado a transmitir o conhecimento para todos vocês e esse é um legado que eu tenho. Transmitir o conhecimento e impactar positivamente na vida de todas as pessoas, tá? Para quem não sabe, eu trabalho aqui na Shalom Adonai já tem 4 anos. Eu venho da CTG Brasil, que é a maior geradora de energia elétrica do planeta. E aqui no Brasil, ela é a segunda empresa privada no ranking de empresas de geração de energia renováveis, tá, pessoal? Então eu tenho experiência na área de manutenção, eu tenho experiência na área de operação, eu tenho experiência na área de centro de operação e tenho experiência também na área de planejamento e controle de manutenção. Comecei a minha carreira em 2010 e pude trabalhar em várias regiões do país, em grandes empresas, como Bom Futuro Energia, EDP Brasil e também CTG Brasil. E a minha paixão é impactar pessoas através de conteúdo, é impactar pessoas através de uma transferência de mentalidade, que é isso que o mentor faz. Além dele transmitir conhecimento, ele também faz uma transferência de mentalidade, que é algo hoje importantíssimo para o sucesso de qualquer pessoa, seja em qualquer área da vida, seja pessoal ou seja profissional, tá ok, pessoal? E hoje nós iremos falar sobre o sincronismo. Como ocorre o sincronismo, o que é o sincronismo, quais os equipamentos que fazem parte de toda essa conjuntura que a gente chama de sistema de sincronismo, tá, pessoal? Bom, então começando o nosso conteúdo, sincronismo, ele nada mais é do que uma palavra que vem do grego, onde o sim significa junto, e o cronos significa tempo, ou seja, significa sincronismo, ou no mesmo tempo, ou ocorrendo simultaneamente. Na prática, o sincronismo é o estado em que 2 ou mais sistemas operam em perfeita coordenação de tempo, tá, pessoal? Então, basicamente, isso é a definição de sincronismo. E dentro do nosso país, nós temos uma malha muito extensa, a malha do Sistema Interligado Nacional, que é coordenada, operada e controlada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, que é o ONS. E toda essa malha que você está vendo aí, ela é na sua maioria, em sua predominância, uma malha em corrente alternada. Ou seja, tudo que está acontecendo dessa malha, dentro dessa malha, desde a geração até a transmissão, está em perfeita sincronia. E o equipamento responsável por fazer esse sincronismo é o relé de sincronismo. Ou seja, o relé de sincronismo é um equipamento que ele vai permitir a entrada de outros agentes geradores dentro desse sistema através de verificação de diversas variáveis, tais como tensão, frequência e ângulo de fase. E a predominância dessa malha, gente, que eu estou falando para vocês, tá? A maior parte dentro dessa malha do sistema, ela é em sua totalidade um sistema trifásico, operando em uma frequência de 60 Hz ou 60 ciclos por segundo. Então, pessoal, o sincronismo ele é o processo de ajustar e igualar parâmetros elétricos essenciais entre 2 sistemas ou equipamentos, tais como geradores e rede de transmissão, para permitir a sua conexão segura e estável. Quando a gente fala em segurança e estabilidade da rede, isso é muito importante, tá, pessoal? Porque o nosso sistema interligado, ele é muito sensível. E o parâmetro de frequência é um parâmetro que admite pequenas variações. Existem limites, tanto para sobrefrequência como para subfrequência, em que, se aqueles limites forem atingidos, o sistema de proteção ele vai atuar desligando uma linha ou uma determinada região. Por isso é importante a gente entender a função do sincronismo, como é realizado o sincronismo e quais são os impactos negativos que o sincronismo pode ocasionar no sistema se alguma unidade geradora entrar no sistema sem as devidas verificações ou sem as devidas precauções, tá, gente? Então, o sincronismo ele pode acontecer entre subsistemas, ou seja, entre subsistemas
por exemplo, da região norte com a região centro-oeste, por exemplo, ou com a região sul e a região sudeste. E esses subsistemas, eles são de regiões, tá? Então, o que interliga essas regiões são linhas de transmissão. Então, o sincronismo, ele pode ocorrer entre linha de transmissão e linha de transmissão. Ele também pode ocorrer entre geradores síncronos e geradores síncronos. Ele também pode ocorrer entre geradores síncronos e linha de transmissão, que é o que nós iremos falar na aula de hoje, tá, pessoal? E para que ocorra o sincronismo, não é necessário apenas o relé de sincronismo. É necessário também que outros equipamentos que estejam dentro dessa conjuntura desempenhem papéis fundamentais para que ocorra para que o sincronismo ocorra com sucesso e com segurança. Um deles é o relé de sincronismo. Então, gente, esse aqui é o relé de sincronismo. Para quem não sabe, esse é um equipamento eletroeletrônico e esse relé, pessoal, ele é o responsável por permitir a entrada de outro equipamento, ou de um ativo no sistema, como, por exemplo, um ativo de geração. Ele é o responsável por fazer toda a análise de frequência, tensão e ângulo de fase e permitir o sincronismo entre sistemas, tá? Então, é muito importante que vocês entendam a funcionalidade desse equipamento, tá ok? Para quem não sabe, esse é o relé de sincronismo. Quando ele está verificando todas as grandezas ou todas as variáveis que são necessárias para a execução do sincronismo. Como vocês podem ver nessa imagem, como vocês podem ver nesse vídeo, aqui do lado esquerdo tem uma letrinha B e embaixo tem a letrinha G. O B significa de barra ou barramento de uma subestação. E a letrinha G significa que são as variáveis do gerador, como tensão, frequência e também os ângulos de fase. E quando essas grandezas estão igualadas, o relé ele vai dar um permissível, ok? Permitindo dessa forma o fechamento paralelo entre o gerador e também entre o sistema, tá, pessoal? Então, basicamente, é assim que ocorre o sincronismo, tá ok? Bom, gente, outro equipamento que faz parte, né, dentro dessa conjuntura são os relés de sincronismos integrados. Ou seja, aqui eu tenho um relé de sincronismo dedicado, ou seja, ele tem apenas essa função. Existe também os relés de sincronismos integrados. O que é isso? Ou seja, é um relé que desempenha várias funções, como por exemplo esse relé da ERSEG, que é o RTVS 1000. É um relé muito bom, um relé de última geração, de altíssima confiabilidade, que opera dentro do sistema e ele desenvolve uma função tripla. Uma delas é o regulador de tensão, outra função que ele desempenha é o regulador de velocidade e a outra função que ele desempenha é o sincronismo, tá ok? E aqui do lado nós temos outro relé também, que é um relé integrado, que é exemplo de relé integrado, que é o relé CEL 700G. Ou seja, esse relé, além dele fazer a proteção de uma unidade geradora, ou seja, além dele fazer a proteção de um gerador, ele também tem a função de sincronismo. Então, esses são exemplos de relés integrados, onde todas as funções, ou seja, onde várias funções estão inseridas dentro desse equipamento e ele desempenha várias funções simultâneas, tá, pessoal? E outros equipamentos que fazem parte dessa conjuntura do sincronismo é o transformador de potencial em alta tensão e também o transformador de potencial de média tensão. Mais na frente eu vou falar um pouquinho das funcionalidades desses transformadores de potencial e de alguns cuidados que os profissionais da área têm que ter com esses equipamentos no momento em que estiver comissionando ou dando um start em alguma planta, tá, pessoal? Vou contar um erro que aconteceu uma vez comigo, tá ok? Durante um comissionamento, justamente porque os equipamentos aparentemente eram idênticos, só que tinha um detalhe na placa do transformador, que aquele pequeno detalhe, ele estava fazendo uma leitura, o relé estava fazendo uma leitura errônea e a gente não estava entendendo o porquê aquela máquina ela não estava sincronizando. E eu vou compartilhar essa história com vocês hoje, tá ok? Outros equipamentos que fazem parte dessa conjuntura do sincronismo é o osciloscópio, o voltímetro e o frequencímetro. O frequencímetro ele pode ser dessa forma aqui, como vocês estão vendo, que é um frequencímetro de um modelo mais antigo,
ou ele pode ser dessa forma aqui, que é um frequencímetro de um modelo mais novo. Além de que também nós temos o disjuntor, que é o responsável por fazer esse acoplamento elétrico entre sistemas ou entre gerador e transmissora, tá ok? E também o gerador síncrono e transformador de potência. Ô Gustavo, o que o gerador tem a ver com o sistema de sincronismo? Gente, como a gente está falando de um sistema de sincronismo entre uma unidade geradora e também um sistema elétrico, uma subestação, por exemplo, então o gerador ele precisa inserir dentro desse sistema, ele precisa ser inserido para poder gerar potência, para poder gerar potência ativa e reativa para esse sistema. Então o gerador ele é importantíssimo e primordial dentro dessa conjuntura, tá ok? E o transformador de potência? O transformador também é muito importante. Por quê? Porque quando o sincronismo ele é realizado na média tensão ou na alta tensão, esse nível de tensão precisa ser elevado. Então, para elevar esse nível de tensão, é necessário o transformador de potência, tá ok? Bom, gente, antes da gente começar a falar um pouco mais de afinco sobre o sistema de sincronismo, é importante vocês entenderem que hoje a gente vive na modernidade. Os nossos sistemas eles são muito modernos. Não sei se alguém de você tá aí, de vocês que estão aí na live, estão me acompanhando, mas antigamente o sincronismo, pessoal, ele não era realizado de forma automatizada. Ele era realizado de forma totalmente manual, onde o operador, ou o engenheiro, ou o técnico, ele ficava olhando o ciclo, né, a intensidade da luminosidade da lâmpada para poder fechar o disjuntor ou uma chave seccionadora de forma manual. Então vocês observem que antigamente o processo ele não era tão sensível como é hoje. Hoje, se tiver um distúrbio numa região por um erro de sincronismo, ele pode derrubar uma região inteira. Por quê? Porque se tiver uma oscilação eletromecânica na rede de alta intensidade, os relés que estão a montante desse sistema, ele pode sentir essa oscilação e derrubar o sistema inteiro. Tá ok? Então pode ocorrer de regiões ficarem no escuro por causa de um sincronismo, desse sincronismo que era realizado no passado e hoje ele é automatizado, tá ok? Mas tem as suas devidas precauções. Porque quando o automatismo falha, como é que eu tenho que sincronizar a máquina no sistema? Totalmente de forma manual. E se for de forma manual, o operador, o engenheiro ou o técnico, ele não pode tremer na base. Ele tem que saber o que ele está fazendo para ele poder sincronizar essa máquina no sistema com total segurança e precaução. Gustavo, é difícil? Não, não é difícil. Não é nem um pouquinho difícil, mas exige atenção. Por quê? Porque a partir do momento que os parâmetros estão igualados, ele tem que ser muito rápido na hora de ligar o disjuntor. Porque se ele atrasar e sair fora de passo, pode ocorrer uma oscilação, e essa oscilação pode ser prejudicial tanto para a unidade geradora, como também para o sistema elétrico. Tá, pessoal? Então é importante vocês entenderem. E falando em modernidade, existem softwares que a gente pode acompanhar o sincronismo em tempo real. Então, gente, o relé de sincronismo, ele só opera no momento da partida da unidade geradora. Depois que sincronizou a máquina, o relé ele fica de stand-by, ele não tem mais função ali dentro, tá ok? Então, o relé de sincronismo, ele só opera no momento do sincronismo. A partir do momento que sincronizou, ele fica de stand-by, ele não tem mais função, tá ok? Ele não tem mais função. Então, esse sincronismo ele pode ser acompanhado por softwares, onde o software ele vai mostrar qual que é a frequência da barra, qual é a frequência do gerador, qual é a tensão da barra, qual é a tensão do gerador, qual é o delta de ângulo de defasagem angular entre o gerador e a rede elétrica. Tudo isso é possível a gente analisar pelo software. E a gente consegue também observar o status do disjuntor, se aquele disjuntor está aberto ou se aquele disjuntor já tem permissível para ser fechado, igual a gente consegue analisar nessa imagem, tá, gente? Então, tá parecendo um pouquinho pequeno aí, tá? Mas fiquem tranquilos que lá na nossa comunidade a gente vai inserir depois os materiais e o PDF dessa aula para que todos vocês baixem, tá ok? Bom, gente, então, avançando um pouquinho com a nossa aula, tá? Por que o sincronismo ele é tão importante, né? Gente, primeiro, para evitar danos ao sistema. Pessoal, o nosso sistema ele é muito sensível.
ele é muito sensível mesmo. Ou seja, se vocês forem analisar, eu vou trazer isso numa aula de ERAC que eu vou fazer para vocês, tá? Que é o esquema regional de alívio de carga. Ali existem vários níveis de frequência em que o sistema de proteção ele tem que trabalhar. Ou seja, existem limitações, tanto para sub como para sobre. E qual é o comportamento do sistema em todos aqueles níveis de frequências que são aceitáveis? Se tiver, por exemplo, uma sobrefrequência acima do limite estabelecido, uma região pode ficar no escuro por sobrefrequência. E do contrário também é verdadeiro. Se tiver um valor muito baixo de frequência, na faixa dos seus 57, 56 Hz, o sistema de proteção pode atuar também por subfrequência, podendo deixar algumas regiões no escuro também. Então, a frequência ela é muito importante no sistema, ela diz muito para o operador nacional, porque quando há uma queda muito brusca de frequência, ok? O próprio sistema de proteção de frequência, ele já atua alarmes, mostrando que aquela região atingiu o primeiro estágio de sub, ok? O que deve fazer naquela situação, tá ok? Então, geralmente, quando acontece uma sub, né, geralmente isso ocorre porque pode ter ocorrido a perda de um grande bloco de carga do sistema. Por exemplo, pode ter derrubado aí uma grande unidade geradora, por exemplo, numa usina como Itaipu, ou como Belo Monte, ou como Ilha Solteira. Ou seja, são cargas extremamente importantes para o sistema. Então, se perder carga, a frequência vai abaixar, ela vai afundar, ou seja, e para recuperar aquela frequência, o que acontece? Eu já dei uma aula na semana passada sobre isso, tá? Ou seja, quando ocorre um afundamento na frequência, os próprios reguladores de velocidade das usinas hidrelétricas e também termoelétricas, eles acabam abrindo de forma automática para compensar aquele afundamento na frequência. E quando ele não consegue recuperar aquela potência perdida, aquela potência que está fazendo falta, que está ocasionando essa queda na frequência, ocorre então o desligamento de algumas regiões do país, tá, pessoal? Eu vou dar uma aula de ERAC para vocês entenderem qual é o comportamento da frequência dentro de toda essa malha, para vocês entenderem como a frequência é sensível e como um sincronismo errôneo pode prejudicar toda uma região, tá ok? Por que é tão importante também? Para garantir a qualidade e a estabilidade da rede. Pessoal, hoje, não sei se vocês observaram, mas o nosso sistema ele está um pouco mais robusto, ele está mais confiável. Por que ele está mais confiável em relação a 1900 e bolinha, por exemplo, tá? Pelo seguinte motivo, à medida que a tecnologia aumenta mundialmente, dentro do nosso sistema também são aplicados alguns equipamentos modernos para garantir essa qualidade e estabilidade da rede. Ou seja, com essas tecnologias, isso acaba deixando o sistema mais robusto e mais confiável. Outro detalhe, as transmissoras e as geradoras, elas têm sido também impactadas, principalmente as transmissoras, né? Então, uma transmissora, quando deixa de transmitir energia por um problema, por uma manutenção corretiva, ela é impactada financeiramente através da PV, ou seja, através da parcela variável. Ela precisa pagar uma multa por minutos, tá ok? Não é por hora, não é por minutos. A gente tem um cliente aqui na nossa empresa que 1 minuto de indisponibilidade da linha de transmissão dele e da subestação dele é R$19 mil. No ano passado eles pagaram aí uma multa bilionária aí para os órgãos competentes, para os órgãos fiscalizadores, tá? Porque ficou um grande tempo ali indisponível, tá ok? Então é muito importante vocês entenderem que as empresas, elas também estão buscando profissionais com nível maior de conhecimento, justamente para conseguir garantir uma estabilidade no sistema de geração, uma estabilidade no sistema de transmissão e dessa forma contribuir com a melhoria dos indicadores da empresa, tá? Indicador bom significa que a empresa está ganhando. Se o indicador está ruim, significa que a empresa está perdendo, tá? E outro detalhe que é muito importante no sincronismo é evitar oscilações. Como eu já mencionei para vocês, tá? A oscilação eletromecânica, ela é primordial aí dentro do sistema. Se tiver uma oscilação brusca de oscilação eletromecânica na rede, o sistema vai sentir e a proteção, ela pode tirar uma determinada linha ou uma determinada região do sistema
por causa das oscilações eletromecânicas ou até mesmo unidades geradoras, tá, pessoal? Bom, e aqui nós temos o nosso diagrama de sincronismo. O diagrama, ele é o idioma do sistema elétrico, ou seja, o diagrama, ele mostra para nós tudo o que está acontecendo dentro do sistema, aonde está a unidade de geração e aonde está a barra em que esse sistema será sincronizado. Existem alguns equipamentos dentro dessa conjuntura que a gente chama de diagrama elétrico. E o diagrama, ele fala conosco através de símbolos, ou seja, precisamos entender a simbologia do diagrama para interpretarmos o que está acontecendo dentro daquele sistema, tá ok? Então, o primeiro equipamento que eu começo mencionando para vocês, aqui nesse diagrama, é o gerador síncrono. O gerador, como eu já mencionei para vocês, é o responsável por fornecer energia elétrica para o sistema. E depois nós temos os transformadores elevadores dentro desse diagrama. Temos também o disjuntor. Toda vez que vocês verem um disjuntor de número 52, significa pela norma ANSI que esse é um disjuntor de corrente alternada. Se fosse de corrente contínua, seria um disjuntor número 72, tá? Temos também o barramento da subestação, que nesse caso, nesse diagrama nosso, é uma barra de subestação de 230 kV. Temos também o transformador de potencial ou TP de média tensão. Nesse caso, esse TP tem o seu enrolamento primário 13,8 kV e o seu enrolamento secundário 115 volts em corrente alternada. Desse outro lado, do lado da alta tensão, do lado da subestação de 230 kV, nós temos outro TP também. E esse TP, ele tem no seu enrolamento primário uma tensão de 230 kV e no seu enrolamento secundário uma tensão baixinha ali de 115 volts em corrente alternada. E outro equipamento que nós temos é o relé Check 25, que é o nosso relé de sincronismo. Gustavo, por que o relé está com o número 25? Gente, pela norma ANSI, o relé de sincronismo, ele tem um número. Esse número é normatizado dentro dessa norma. Por isso, todo relé de sincronismo, você vai ver que ele está escrito ou é o relé 25 ou o relé Check 25, que se trata de um relé de sincronismo, tá? Que só tem a função de sincronizar uma máquina com um sistema, tá ok? E vamos começar falando sobre o gerador. O gerador, pessoal, ele é muito importante dentro desse sistema de sincronismo de geração e transmissão, tá? Porque o gerador síncrono, ele é uma máquina elétrica que é projetada para converter energia mecânica em energia elétrica em corrente alternada. Ou seja, o gerador é o grande responsável por fornecer a potência elétrica e a energia elétrica para o sistema. Gente, eu não vou entrar tão a fundo dentro dos dados do disjuntor, do gerador, pelo seguinte motivo: essa aula é dedicada só para falar de sincronismo. Então, se eu for falar de gerador, a gente vai ficar 20 horas falando de gerador aqui, tá ok? Então, esse não é o objetivo nessa aula de hoje, tá? Então, pessoal, o gerador, ele precisa trabalhar com um nível de tensão, ou seja, para que ele seja sincronizado à rede, ele precisa estar dentro da sua tensão nominal e dentro da sua frequência nominal também, tá? E quem faz isso, quem faz essa função de excitar o campo desse gerador? É o regulador de tensão. Então, todo gerador, pessoal, ele precisa ter um regulador de tensão. O regulador de tensão, ele vai permitir que o gerador ele opere dentro da sua tensão nominal e dentro da sua frequência nominal também, tá, pessoal? Então, é muito importante vocês entenderem que o regulador de tensão é o grande responsável por excitar o campo desse gerador e fazer com que esse gerador opere dentro das suas características nominais de tensão e também frequência, tá? E como que isso acontece, né? Pessoal, bom, o gerador, como todos vocês sabem, ele é uma máquina elétrica e para ele conseguir gerar energia, ele precisa ser excitado. O que é isso, Gustavo? O que é o processo de excitação, né? Gente, a excitação, ela ocorre através de semicondutores que fazem a retificação da onda, tá ok? Eles fazem a retificação da onda senoidal e a partir do momento que essa onda senoidal ela é retificada, ela é convertida de corrente alternada para corrente contínua,
essa corrente ela vai excitar o campo desse gerador, tá ok? Esse gerador ele vai ficar magnetizado, fornecendo aí uma força eletromotriz e, consequentemente, excitando também a corrente de campo para que esse gerador trabalhe dentro da sua tensão nominal, que geralmente, que nesse modelo que eu coloquei para vocês, é de 3.8 kV na frequência de 60 Hz, tá, pessoal? Como que isso acontece, tá? Como que isso acontece? Gente, aqui nós temos uma corrente alternada, tá ok? E essa corrente alternada, ela vai entrar dentro desse retificador, dentro desse sistema de excitação e vai converter em corrente contínua, tá? E essa corrente contínua, ela precisa chegar até o rotor do gerador, aonde com o campo excitado ele consegue trabalhar dentro das suas características nominais. E todo regulador de tensão, ele tem uma dupla função. A primeira delas é excitar o campo do gerador. E a segunda é proteger esse gerador também. Tá ok? Por isso, existe uma malha de controle que faz esse gerador trabalhar, faz esse gerador operar dentro das suas características e sempre melhorando o que está acontecendo dentro do processo. Por isso a gente chama de malha de controle em sistema fechado ou malha de controle retroalimentada. Ou seja, ele não está gerando só energia para o sistema. Se ele estivesse só gerando sem analisar todas as informações, seria um sistema de medição de malha aberta. Só que como existe uma malha fechada, ok? Então, o que acontece nesse caso? No sistema da malha fechada, existe controladores que estão analisando a tensão e a frequência, potência ativa, potência reativa, para analisar tudo o que está acontecendo dentro desse sistema, para o gerador não trabalhar nem sobreexcitado, nem subexcitado, tá ok? E o responsável por fazer isso é o controlador. Então o controlador ele consegue atuar dentro dos semicondutores, excitando mais corrente no campo ou reduzindo a excitação desse campo, tá ok? Bom, gente, então o regulador, a partir do momento que essa senoide, que essa corrente alternada, ela é retificada, existem dois barramentos que vão ligar esse regulador de tensão até o gerador através de dois barramentos. Um dos barramentos é positivo e outro barramento é negativo. Bom, o que aconteceu ali na parte da retificação, né? Ali aconteceu, pessoal, a retificação da corrente alternada para a corrente contínua e a partir de agora nós temos uma saída polarizada. Nós temos um barramento positivo e um barramento negativo, onde essa tensão, essa corrente de tensão contínua agora, ela vai chegar até um anel coletor desse gerador e a partir desse momento, esse anel coletor vai distribuir essa corrente de excitação para o rotor. Tá ok? Então, basicamente, essa é a função do regulador de tensão. Fazer o gerador trabalhar dentro das características nominais de tensão e também de frequência. Gustavo, mas é só começar a excitar só o regulador começar a retificar a onda que ele já excita o campo? Não, pessoal. Existe uma chave seccionadora que a gente chama de contator de campo. O contator de campo é um equipamento, nada mais é do que um barramento eletromecânico, que ele, na sua posição de repouso, ele está aberto, tá ok? Mas a partir do momento que a máquina entra em funcionamento, ele precisa fechar esse contator para que essa corrente retificada chegue até o rotor desse gerador, tá, pessoal? Então, basicamente, é assim que funciona o processo de retificação entre o regulador de tensão e o gerador, tá? Então é um processo um pouco complexo. Quero falar para vocês numa aula dedicada só para falar de regulador de tensão, para vocês entenderem que não existe só um sistema de retificação estático, mas também existe o sistema de retificação girante, existe o sistema de retificação CC e também CA. É importante vocês entenderem que existe uma série de retificadores e vocês precisam compreender como é que funciona cada um deles, tá ok? Bom, gente, só que antes do gerador entrar em velocidade nominal, primeiramente ocorre o giro da turbina. Ou seja, o gerador ele está conectado ao eixo da turbina.
Ou seja, a partir do momento em que a turbina entra em funcionamento, o gerador ele entra em giro vazio. Ele não começa a gerar energia, tá ok? Porque não existe excitação no campo do gerador ainda. Então, primeiramente, o que acontece nesse caso, tá? Por que eu preciso falar isso aqui para vocês? Isso aqui é primordial para vocês aprenderem o que acontece dentro de um sincronismo, tá? Então, gente, antes do gerador ser excitado, primeiro que entra em funcionamento é a turbina hidráulica, tá ok? Então, o próprio controlador do regulador de velocidade, o próprio CLP do regulador de velocidade, ele vai atuar sobre a unidade hidráulica do regulador de velocidade, que posteriormente vai atuar sobre o distribuidor do regulador de velocidade, ocasionando dessa forma a abertura do distribuidor e dessa forma ocasionando a passagem da água, saindo do lado montante de uma usina, passando para o lado jusante. E quando esse distribuidor é aberto, ele movimenta as pás, ele movimenta o rotor dessa turbina hidráulica, tá, pessoal? Então, é muito importante vocês entenderem que... o que acontece nesse caso, Gustavo? Gente, acontece o seguinte, o regulador de velocidade, ele controla a velocidade da turbina hidráulica. E como que é analisado a frequência do sistema? É com base na proporção da velocidade e da frequência do gerador. Ou seja, a frequência do gerador ela é proporcional à velocidade da turbina. Então, se tiver, por exemplo, uma sobrevelocidade na turbina, onde ela acelera um pouco mais ou ela está abaixo da sua rotação nominal, isso vai ser refletido, essa variação de velocidade vai ser refletido na frequência e dessa forma não ocorre sincronismo, tá, pessoal? Então é muito importante vocês entenderem essa funcionalidade do sistema de regulação, que nesse caso é o regulador de velocidade, tá? Esse regulador de velocidade, ele também opera num sistema de controle fechado, ou seja, numa malha de controle fechada. Por quê? Porque ele precisa analisar tudo o que está acontecendo dentro daquele sistema de velocidade e corrigir algum possível erro. Por isso o sistema ele precisa ser retroalimentado. Futuramente também vou fazer lives com vocês para a gente entrar com um pouco mais de profundidade dentro da malha do regulador, para vocês entenderem como é que funciona todo esse processo, né? Todo o processo, a partir do momento que o controlador ele dá um comando para a unidade hidráulica e da unidade hidráulica para o distribuidor e, consequentemente, o produto final ali, que é a rotação e a potência produzida por essa turbina, tá, gente? Então, tudo isso é controlado através dessa malha de controle e regulado também, tá? Então, há uma análise desde o começo do processo até o final do processo e melhorias o tempo todo. Por isso, a gente chama de malha retroalimentada, onde tudo está sendo medido, desde a abertura da válvula proporcional, desde a abertura da válvula distribuidora, desde a potência ativa gerada até a velocidade também. Então existe uma retroalimentação realizada pelos sensores e o controlador ele vai fazer todo o processo de ganho, sempre melhorando a performance da máquina a partir do momento que ela tiver um desvio, tá, gente? Então, para isso existem os controladores que são adaptados ali com as malhas P e D, que faz o proporcional, o integral, em alguns casos até o derivativo também, sempre corrigindo o sistema dessa turbina hidráulica, atuando sobre o regulador de velocidade, tá ok? Então, na prática, uma unidade geradora para entrar no sistema, ela depende basicamente do regulador de velocidade e da turbina hidráulica e do regulador de tensão e a unidade de geração também, ou a unidade geradora, ou o próprio gerador também falando, tá, gente? Então, basicamente, é assim que funciona, tá? Então, um equipamento muito importante dentro desse processo de sincronismo é o TP. O TP nada mais é do que o transformador de potencial. Então, o transformador de potencial, ele tem a função de fazer a redução de grandezas, ok? Nesse caso, desse TP que vocês estão vendo aqui, é um TP de média tensão, e ele vai reduzir uma grandeza do gerador ali de 13,8 kV para uma tensão pequena, e uma tensão ali onde a gente pode medir sem tanto risco na medição, que é uma tensão ali de 115 volts
em corrente alternada, tá? E aqui nós temos um recorte de como é por dentro desse transformador de potencial, tá ok? Não vou entrar tanto nos detalhes desse transformador, porque esse não é o objetivo da nossa aula, tá, gente? Então é muito importante vocês entenderem que o TP, ele é o responsável por fornecer as informações para o relé de sincronismo. Então o relé de sincronismo, ele não consegue ler uma alta tensão, por exemplo, de 13.8 kV ou 230 kV. E por isso é necessário o TP fazer essa redução desse valor de tensão, possibilitando dessa forma uma medição segura do relé de sincronismo, tá, gente? Então, basicamente, é assim que funciona o transformador de potencial. Pessoal, uma coisa que é muito importante vocês entenderem, tá? É analisar os dados de placa do transformador de potencial. Por exemplo, esse TP que eu acabei de mostrar para vocês é um transformador de potencial indutivo, onde a tensão do seu primário é de 13.800 volts dividido por raiz de 3. E lá no seu secundário, a tensão é de 115 volts. Gente, uma vez, isso gerou uma confusão num comissionamento onde eu estava, pelo seguinte motivo, tá? A gente estava comissionando uma máquina e os transformadores do gerador e da rede eram de 115 volts dividido por raiz de 3, ok? Só que dentro de um cubículo tinha um TP que vinha uma referência da fase do gerador que ele era em 115 volts. E a gente não entendia por que o relé de sincronismo ele não estava conseguindo sincronizar. E aí paramos todas as atividades para analisar tudo, né, até os dados de placa dos TPs, e a gente descobriu esse erro aí, tá? Então, veio de fábrica, né, invertido um TP, um estava correto e outro estava incorreto, né? E por causa desse erro, não foi possível a gente sincronizar naquele dia. Tivemos que pedir outro TP para a gente conseguir substituir esse TP de 115 por um transformador de 115 volts dividido por raiz de 3, tá? Então, pessoal, é muito importante vocês entenderem a função desse equipamento. Por quê? Porque o relé ele não vai ler a tensão do gerador, ele vai ler a tensão fornecida pelo TP, que é proporcional à tensão do gerador, tá? Então é muito importante vocês entenderem a tensão nominal e a tensão nominal do primário, ok? E a tensão também do secundário. Por isso é necessário fazer testes, fazer ensaios antes de energizar antes de energizar e fazer o startup ali de uma unidade geradora, tá? Então é importante a gente fazer todos os ensaios preliminares. Em alguns casos, vocês vão encontrar o secundário do TP em 115 volts. Em outros casos, vocês vão encontrar o secundário do TP em 115 volts dividido por raiz de 3, que é igual a 66,40 volts. Se você pegar a sua calculadora agora, tá ok? Você vai entender o seguinte: se eu tenho 115 volts e esse 115 volts é dividido por raiz de 3, que é igual a 1,73, você vai ter um valor de tensão entre fase e terra de 66,40 volts, tá? Então é importante vocês analisarem isso aqui. Ou seja, não significa que ele é 115 volts raiz de 3, que o secundário vai ser 115 volts, que não vai ser, tá, pessoal? Vai ser 66,40 volts, tá? Então é muito importante vocês se atentarem a essa informação. Bom, e outro equipamento que é primordial também para o processo de sincronismo é o disjuntor. Por quê? Porque é o disjuntor que realiza o acoplamento eletromecânico entre o gerador e também a rede elétrica. Então, gente, o disjuntor ele é o equipamento primordial para que isso ocorra, tá? Porque quando as variáveis estão todas igualadas e todas dentro do permissível, o próprio relé atua na bobina do disjuntor, ocasionando o fechamento dos polos, tá? O fechamento dos polos desse disjuntor. E o disjuntor é um equipamento eletromecânico responsável por interromper ou também restabelecer o fluxo de corrente elétrica em situações anormais ou de falhas. Então, gente, em sua grande maioria, o disjuntor é muito falado no sistema de proteção, que ele tem que abrir em tantos milissegundos, que ele tem que fechar em tantos milissegundos, mas ele é o grande responsável por realizar esse acoplamento, tá, pessoal? E ele tem várias conjunturas, tá? Que é a coluna polar, e dentro da coluna polar existem os contatos móveis e contatos fixos. O contato móvel e fixo, quando estão abertos, não há passagem de corrente elétrica, mas quando ele fecha, ocorre então o acoplamento.
e a passagem da corrente elétrica. E quem controla, quem faz abrir ou fechar esses contatos é o sistema de comando, é o quadro de comando. Esse quadro de comando e toda a parte de interface entre o sistema de supervisão e o sistema de proteção estão dentro desse quadro de comando, tá? Então, os equipamentos principais ali que a gente pode abordar nesse momento é a bobina de abertura e fechamento. Outro equipamento que é muito importante também dentro desse quadro de comando é o motor de carregamento da mola e a mola de acionamento, tanto de abertura como de fechamento desse disjuntor, tá? Então, pessoal, aqui, nesse caso, a bobina de abertura e fechamento, ela é a grande responsável por liberar a energia mecânica acumulada nessas molas. Ou seja, quando o disjuntor ele está aberto, a bobina ela faz o quê? Ela atua sobre o motor ele vai carregar essa mola. Então, quando eu quero fechar o disjuntor, a energia mecânica que está armazenada dentro dessa mola, que pode ser helicoidal, ou pode ser uma mola espiral, essa mola ela vai liberar a energia mecânica fechando o disjuntor ou abrindo os polos desse disjuntor, tá? Então é muito importante vocês compreenderem a funcionalidade desse equipamento, tá ok? Já teve caso, gente, onde eu estava trabalhando no comissionamento, onde estava tudo ok, tudo perfeito. A unidade geradora, a tensão, a frequência, o relé de cheque sincronismo, ele encontrava o ponto certo do fechamento do disjuntor, mas o disjuntor não fechava de jeito nenhum, sabe? E aí tivemos que fazer uma investigação no disjuntor na época para entender por que ele não estava fechando e nós conseguimos encontrar o problema, tá? O problema estava na bobina, ou seja, a bobina ela não estava magnetizando, não estava magnetizando como deveria para liberar essa mola de acionamento, tá ok? Ela estava com a resistência muito baixa e dessa forma não estava conseguindo acionar a mola e quando substituiu a bobina, esse disjuntor, ele fechou os seus polos, tá ok? Então, tudo isso a gente vai aprendendo no decorrer do tempo, na vivência de campo e aprendendo com as dificuldades. Então, dentro todo esse tempo de experiência que eu tive em campo, eu tenho algumas histórias para contar e uma delas é essa, tá ok, gente? Por que a máquina não sincronizava, tá? Outro equipamento que é importante dentro dessa conjuntura, desse diagrama que eu mencionei para vocês lá no início, é o transformador de potencial em alta tensão, que também se enquadra dentro do grupo das máquinas elétricas e é responsável por reduzir o valor de tensão de alta para baixa, proporcionando dessa forma uma grandeza, uma tensão baixa, proporcionando aí uma medição segura do relé. Ou seja, geralmente, pessoal, esse tipo de TP no seu enrolamento secundário, ele vai entregar uma tensão de 115 volts ou 115 volts dividido por raiz de 3, tá? Então ele tem a mesma função de um TP de média tensão. Qual que é a diferença deles? É a característica construtiva. Como vocês podem analisar, aquele outro TP que eu mencionei para vocês é um TP muito utilizado dentro de cubículos em usinas hidrelétricas, que faz a medição da tensão de geração, do gerador no caso, tá? E esse outro tipo de TP é muito utilizado em subestações ao ar livre, ou seja, é um tipo de transformador de potencial que tem uma classe maior de tensão no seu enrolamento primário, nesse caso aqui do nosso diagrama é de 230 kV, e esse TP é um TP que tem que estar em cima de um pedestal. Então a gente costuma falar que é um TP de pedestal, porque ele sempre vai ficar sobre uma base, né? E essa base é bastante alta, né? Geralmente ali na casa dos seus 3 metros de altura, 2,5 metros, a distância até o chão, tá? E tudo isso porque a alta tensão ela tem que ficar mais afastada da terra possível, ok? E aqui na parte superior nós temos o enrolamento primário, que é uma alta tensão que passa aqui em cima, e na parte de baixo nós temos uma tensão de 115 volts, ou 115 volts dividido por raiz de 3. E nessa imagem nós temos todos os nomes aqui de todas as partes desse transformador de potencial. Gente, existe uma diferença sim, tá, de transformador de potencial, que acima de 138 kV, os transformadores que são utilizados são TPCs.
O que é isso, Gustavo? São transformadores de potencial capacitivo. Por que capacitivo? Porque dentro dele existem divisões capacitivas que vão proporcionar esse valor para o secundário, tá ok? E também vai reduzir o custo de fabricação do equipamento, tá? E existe também um transformador de potencial indutivo, que esse sim, ele é puramente indutivo e dentro da sua parte interna existe apenas o módulo indutivo. Por isso ele não pode ser utilizado acima de 230 kV, porque ele fica mais caro. O custo de construção desse equipamento fica mais caro. E com divisores capacitivos, ele acaba não se encarecendo tanto, ficando dentro de uma faixa justa ali para a comercialização, e dessa forma tem uma saída muito maior do que se fosse construído um TPI, que é o transformador indutivo, tá? Transformador de potencial do tipo indutivo, tá, pessoal? Bom, então aqui na parte superior do enrolamento primário, do terminal primário, nós temos uma alta tensão de 230 kV entre fases ou 132,9 kV se formos medir entre fase e terra, tá ok? E aqui nós temos na parte inferior, nós temos o seu terminal secundário. Então o terminal secundário, ele é o lugar onde existem os bornes, ok? Onde os bornes que estão ali vão ter saídas de 115 volts ou 115 volts dividido por raio de 3, e esse valor de tensão vai ser levado até a entrada do relé de sincronismo. Então, na prática, o transformador ele vai ficar dessa forma, tá, gente? Sempre com a base aterrada, tá ok? Por se tratar de uma máquina que está conectada numa alta tensão ou numa média, então a carcaça sempre vai ter que ser aterrada. Tá ok? Então, isso são procedimentos de segurança. E aqui no secundário, 115 volts ou 115 volts dividido por raiz de 3, tá? Bom, gente, e o equipamento primordial aí que não pode faltar, né? Que é o relé de sincronismo. Ele nada mais é do que um dispositivo eletroeletrônico utilizado para garantir a conexão segura entre dois sistemas, ou gerador e gerador, ou gerador e transmissão, tá? Então é muito importante vocês entenderem. Gente, e agora eu começo a montar para vocês tudo que eu falei anteriormente, tanto do regulador de velocidade, como regulador de tensão, como TP, como TC e também como disjuntor. Pessoal, esse aqui é o diagrama unifilar do relé de sincronismo. Então, gente, quando a gente fala em relé de sincronismo, não é só falar de tensão, frequência e ângulo de fase. Existe toda uma estrutura que norteia esse sincronismo, tá? E eu vou trazer isso para vocês agora para tornar mais fácil o entendimento. Gente, esse é o diagrama. Eu sempre recomendo para todos vocês que são meus alunos, sempre leiam o diagrama. É necessário, para quem quer ser um profissional fora da curva, diferente da massa, precisa ler e interpretar um diagrama, tá? Então, gente, tudo que eu mencionei para vocês anteriormente, como a velocidade da turbina e o regulador de velocidade, tem uma entrada nesse relé dedicada para receber essas informações do regulador de velocidade e da turbina. Existe também uma outra entrada dedicada para analisar os parâmetros do gerador ou as variáveis desse gerador, tá ok? E como que isso é feito? Como que é feita a análise de frequência e também de tensão do gerador? Através do transformador de potencial, que eu já mencionei para vocês nessa aula, tá ok? E o relé também, pessoal, ele tem uma saída, ou seja, ele tem várias entradas de informação proveniente do regulador de velocidade, do regulador de tensão e também do TP, e ele também tem uma saída. E qual que é a saída? É o disjuntor da subestação. Ou seja, o disjuntor da subestação, quando todos os parâmetros estão igualados, ocorre a habilitação desse sincronismo, onde essa saída vai atuar numa bobina de fechamento desse disjuntor, tá? E também o TP, ou seja, tem um TP da barra da subestação, do barramento da subestação da alta tensão, que uma referência tem que vir para cá. Por quê? Porque o relé ele vai ler o quê? Ele vai ler as fases da barra e também as fases do gerador. E os responsáveis por trazer essa informação para o relé é o TP do gerador e o TP da subestação, tá, pessoal? E assim fica a nossa estrutura. Então o relé ele está recebendo informações do gerador e da turbina através
do regulador de velocidade, do regulador de tensão e através dos transformadores de potencial, tanto do lado da alta tensão como no lado da média tensão, que é em 3.8 kV, que é o TP de média, que é a alta do TP de média. Mas no seu secundário tem uma tensão baixinha ali de 66,40 volts e a saída, que quando o relé ele está habilitado para sincronismo, ele vai atuar na bobina de fechamento desse disjuntor, tá, pessoal? Então, na prática, nós temos uma estrutura de sincronismo dessa forma que vocês estão vendo aqui, ó. Dessa forma aqui é a estrutura visual dos equipamentos que fazem parte do sistema de sincronismo. Agora vamos falar da parte técnica, né? Tecnicamente falando, é dessa forma que vai ficar o diagrama, tá ok? Então, esses equipamentos que vocês estão olhando aqui, no desenho, no diagrama elétrico, ele vai ficar dessa forma, tá ok? Vai ficar distribuído dessa forma. E agora eu vou esmiuçar para vocês o que acontece dentro do processo de sincronismo, tá? Bom, gente, eu vou começar falando do painel de sincronismo. Bom, essa foto é uma foto minha, tirada numa grande usina aqui do Brasil, uma usina na qual eu trabalhei, que tenho muito carinho, que é a usina hidrelétrica Jupiá. Cresci muito como profissional nesse lugar, conheci muitos bons profissionais, tive gestores maravilhosos que serviram como inspiração para a minha carreira, para ser quem eu sou hoje, né? Então, sou muito grato a esse lugar por ter conhecido pessoas maravilhosas como José Rodrigo Galvão, que hoje é gerente da usina, e também o Mário Sérgio Oliveira, que foi meu supervisor, e aprendi muito com eles dois, sabe? Mas muito mesmo. Principalmente com o Mário Sérgio, que a gente estava todo dia junto, né? Então, gente, aqui eu estava participando de um sincronismo, né? Eu estava participando de um comissionamento e terminou o comissionamento, a gente foi para a fase de sincronismo. Ou seja, a partir do momento que validamos toda a máquina, é necessário colocar essa máquina no sistema. E para isso é necessário sincronizar essa máquina, tá? Bom, então aqui nós temos a parte frontal do painel. Então nessa parte frontal nós temos todos os LEDs de sinalização, né, do que está acontecendo com o sistema. Temos as chaves seletoras para fazermos acionamentos manuais, que o relé ele dá essa possibilidade para nós. E na parte superior vocês podem ver que tem dois relés ali, um do lado do outro, ou seja, relés sobressalentes, tá? E aqui do lado nós temos equipamentos analógicos, que são o voltímetro, o frequencímetro e também o sincronoscópio, tá? Então é muito importante vocês entenderem, tá, pessoal, que tem como fazer o sincronismo automático e tem como fazer o sincronismo manual. Gustavo, e por que existem os equipamentos analógicos? Para a gente analisar as grandezas. Por exemplo, às vezes o relé não está sincronizando e a gente não sabe por quê. E aqui na parte analógica a gente pode descobrir uma falha, tá ok? Então por isso é sempre bom ter o equipamento digital e o equipamento analógico do lado para podermos analisar todas essas grandezas, tá ok? Bom, gente, e agora eu vou falar uma coisa muito importante para vocês. Então parem tudo que vocês estão fazendo agora e prestem muita atenção nisso que eu vou falar para vocês aqui agora, tá ok? Muita atenção, porque agora eu vou ensinar para vocês como é que é conectado o TP, como que o TP chega até o relé de sincronismo, e é para vocês verem que não é um bicho de 7 cabeças, tá? É uma coisa muito simples. Então, gente, vocês podem analisar aqui que nós temos 6 cabos elétricos, tá ok? Esses cabos elétricos, 4 deles estão entrando e 2 estão saindo, tá ok? Para ficar mais prático, eu vou detalhar para vocês o que está acontecendo aqui, tá? Bom, então nós temos aqui, nessa imagem, nós temos a informação proveniente de 2 TPs, ou seja, nós temos 2 fases que estão entrando nesse relé, proveniente de 2 TPs. Um dos TPs está ligado na fase R da barra e outro TP está ligado na fase S da barra. Então, são 2 TPs que estão informando o que está acontecendo lá no lado da alta tensão, ou seja, está reduzindo o valor de tensão para essa grandeza de tensão entrar dentro desse relé, ok? Então, essa informação é proveniente do barramento da subestação. Na prática, ele é visto dessa forma, tá, gente? Então, deixa eu só voltar aqui rapidinho, só para me fazer uma observação para vocês, tá? Esse TP que está aqui nessa imagem
é o TP do gerador, tá bom? Então o TP do gerador, ele está entrando aqui, ó. Ele está entrando nessa outra entrada. E o TP da subestação, ele é proveniente dessa outra imagem aqui, tá bom? Então o que acontece? Aqui é um diagrama unifilar, e você vai falar, Gustavo, mas lá está entrando 2 cabos. Sim, está entrando 2 cabos. Unifilarmente falando, vocês vão olhar ele dessa forma. Se fosse um desenho multifilar ou um trifilar, vocês iam ver os 2 TPs no diagrama e as 2 saídas entrando na entrada da barra e outra na entrada do gerador, tá ok? Então, basicamente, a função do TP é essa, tá, gente? Reduzir o valor de tensão para alimentar as entradas do relé de sincronismo, tanto do lado do gerador como no lado da barra da subestação, tá? E nós temos uma saída. Então aqui onde está escrito SYNC é a saída do relé, ou seja, quando o relé ele valida o sincronismo de tensão, frequência e ângulo de fases, ele dá um permissível para fechar o disjuntor, tá ok? Então, gente, toda vez que for sincronizar e todas as variáveis estiverem igualadas, o relé ele vai mandar um pulso para a bobina de fechamento desse disjuntor, tá ok? E aqui nós temos, né, as entradas de informação do relé, que são provenientes do TP de média do lado do gerador, e proveniente do TP de alta do lado da subestação, do lado do barramento da subestação, e o disjuntor, que é o grande responsável por fazer o acoplamento elétrico entre o gerador e também a rede elétrica, tá? E agora, gente, eu vou trazer para vocês uma informação muito importante, tá ok? Que é sobre o processo de sincronismo. Então nós vamos analisar 2 ondas senoidais para vocês entenderem o que está acontecendo ali, tá? Bom, gente, nesse vídeo ele mostra para nós o quê? Ele está mostrando para a gente 2 ondas. Reparem que a onda vermelha ela está estática, ou seja, ela está parada. Essa onda vermelha, pessoal, a gente não tem controle sobre ela, porque é uma senoide do lado da subestação. Ou seja, a tensão, a frequência e o ângulo de fase é do lado da subestação. Não temos controle sobre ela, mas nós temos controle nessa senoide da cor preta. Por quê? Porque ela está do lado do gerador. E como eu falei para vocês, as variáveis do gerador são manipuláveis, tanto de frequência, como de tensão, como também do ângulo de fase, tá ok? Então, gente, reparem que essa onda preta, tem hora que nós vamos ter que acelerar o gerador, tem hora que vamos ter que reduzir a aceleração dele, para que as variáveis estejam igualadas. E quando estiverem igualadas, ocorre o sincronismo, por isso que a onda ela troca de cor e ela fica verde. É porque ocorreu o processo de sincronismo, tá, pessoal? Então é muito importante vocês entenderem que as variáveis do lado da subestação, a gente não tem controle sobre ela, mas temos controle sobre as variáveis do gerador, tá ok? Então é muito importante vocês entenderem isso, tá ok? Gente, diante de tudo que eu já falei para vocês, diante de tudo que já foi mencionado, agora nós estamos prontos para o sincronismo. Por quê, Gustavo? Porque você já conhece os equipamentos, você já conhece o disjuntor, o TP, o relé, você já conhece a função de todos eles, você já conhece o regulador de velocidade, você já conhece o regulador de tensão, então agora chegou a hora de realizar o sincronismo, tá ok? Então, gente, como eu mencionei para vocês, tem 2 formas de fazer o sincronismo de forma automática. Um deles é usando o relé e outro deles é usando o sincronoscópio. Só que para ocorrer o sincronismo, 3 variáveis precisam estar igualadas e dentro dos parâmetros de sincronismo. O primeiro deles é a frequência. Gente, a frequência tanto do lado da rede como do lado do gerador precisa estar iguais para que o relé identifique que essas variáveis estão igualadas. Segundo, a tensão tem que estar igualada. E agora vem aquela pergunta, Gustavo, como que vai estar igualada a tensão se do lado da rede a tensão é 230 e do lado do gerador a tensão é 13,8? Gente, lembra que eu falei para você do TP? O TP
ele está reduzindo o valor de tensão para 115 volts. O relé ele não está olhando a tensão lá de fora, de 230 ou de 13,8 do gerador. Ele está olhando os 115 volts que está chegando nele. Então, ele está analisando aquela tensão, aquela frequência e o ângulo de fase que está chegando dos TPs, tá ok? Então, o TP está fazendo uma leitura proporcional ao que está acontecendo lá na subestação e proporcional ao que está acontecendo no gerador, tá ok? Então, uma das formas de fazer essa análise é através do relé digital e outra dela é através do sincronoscópio. Então, isso que vocês estão vendo aí, essa leitura analógica aí, é o sincronoscópio. Então, o sincronoscópio tem hora que ele vai mostrar que o gerador está um pouco mais acelerado e tem hora ele vai mostrar que o gerador está um pouquinho mais lento. Tudo isso com o objetivo de buscar o valor de tensão da subestação, o valor de frequência da subestação e o ângulo de fase. Estando igualado, ele fica verde, igual aconteceu na imagem, e dá um pulso para a bobina de fechamento do disjuntor para que ocorra o sincronismo. Tá, pessoal? Então é muito importante vocês entenderem o que está acontecendo dentro do sistema de geração. Tá? É muito importante vocês compreenderem isso, tá ok? E agora nós temos o nosso diagrama. Nós vamos agora entender as variáveis que podem impedir o sincronismo de um gerador à rede elétrica, tá, pessoal? Bom, então o que acontece nesse caso? Se eu tenho tensão no gerador, do lado do gerador de 3,8 kV, mas eu não tenho tensão do lado da barra da subestação, eu não vou ter sincronismo nessas condições, porque o relé só vai enxergar a tensão proveniente do gerador e não vai enxergar a tensão proveniente da barra da subestação. Nesse caso, não ocorre sincronismo, tá ok? E nesse outro desenho, nesse outro diagrama, se eu tiver apenas tensão do lado da subestação e não tiver tensão do lado do gerador, o relé também ele não permite sincronismo, porque está faltando a informação, está faltando a tensão, a frequência e o ângulo de fase do lado do gerador. Nesse caso também não ocorre sincronismo, tá ok? Bom, gente, e agora nesse caso ocorre o sincronismo, tá? Por quê? Porque nós temos tensão do lado do gerador e temos tensão também do lado da subestação. Por isso que tá verdinho, tá ok? E dessa forma, o relé check 25, ele recebe as informações do TP, recebe os 115 volts proveniente do TP que está do lado do gerador e recebe os 115 volts proveniente também do lado da subestação, tá? E o que acontece nesse caso aqui, né? O relé, ele vai começar a fazer uma leitura da tensão, da frequência e do ângulo de fase. Estando igualadas, né? Estando igualadas essas três grandezas, ele manda um pulso para a bobina de fechamento do disjuntor, onde o disjuntor faz o acoplamento elétrico entre o gerador e a rede elétrica. E no sincronoscópio é bem visual, tá, pessoal? Porque a gente consegue olhar o sincronoscópio, na hora que ficar verde, as duas bolinhas ali, significa que deu permissível para sincronismo. E nesse caso, a saída do relé vai atuar no disjuntor, ligando, né, fechando os contatos deste disjuntor e sincronizando com total segurança o gerador elétrico à subestação. Tá, pessoal? Então, é muito importante vocês compreenderem como é que funciona o processo de sincronismo, tá ok? Na prática, fica da seguinte forma essa arquitetura, tá ok? O relé, ele recebe as informações da subestação proveniente de um TP, tá ok? E ele também recebe a informação do gerador, que também é proveniente de um TP. Estando igualados todas as variáveis, ele vai atuar sobre o disjuntor da subestação, mudando o seu status de aberto para fechado. Dessa forma, realizando o acoplamento elétrico entre o gerador e também a rede elétrica, tá, pessoal? E basicamente, existe dois tipos de sincronismo. Existe o manual e existe também o sincronismo automático, tá, gente? Eu vou dar para vocês agora, vou trazer um vídeo para vocês, para mim dar uma contextualizada sobre o sincronismo manual. Gustavo, é saudável fazer o sincronismo manual? Gente, desde que a pessoa que esteja fazendo o sincronismo saiba o que está fazendo, é saudável, claro, com certeza, tá ok? Mas se ela não estiver segura de realizar o sincronismo manual,
ele não pode ser saudável, pode correr um grande risco aí de derrubar uma subestação que está a montante dessa unidade geradora, tá ok? E pode ocorrer até de colapsar um sistema. Então, é bem sensível, tem que saber o que está fazendo, tá ok? Então vamos lá, gente, vamos falar do sincronismo manual. Aqui eu tenho para vocês um exemplo de um sincronismo manual, onde um operador, um engenheiro ou um técnico, ele está ali sincronizando uma máquina puramente manual. E ele está fazendo a análise de todos os parâmetros ali, de tensão, de frequência e o ângulo de fase. E vocês reparem que aquela onda que está na cor preta, ela é a onda do gerador. Por isso que ele fica manipulando as manivelas ali. Tem hora que ele acelera, tem hora que ele desacelera, e na hora que chegar no ponto de sincronismo, ele fecha o gerador. Então, dessa forma, ocorre o sincronismo manual, tá ok, pessoal? Então, é muito importante vocês entenderem que ele tem que ficar de olho, né, do que está acontecendo ali no processo de sincronismo, porque se ele perder o passo do sincronismo, pode ser que ele pode fechar fora do tempo. E aí pode ocorrer problema na turbina, no gerador e também no sistema elétrico, e pode ocasionar até um colapso, tá, pessoal? É muito importante vocês entenderem a seriedade que há por trás do sincronismo, tá ok? Como eu mencionei para vocês, a variável na cor preta é manipulável. E agora ele vai fechar o disjuntor na hora que as variáveis estiverem igualadas. Pronto, fechou o disjuntor e nesse momento ocorreu o sincronismo da unidade geradora. Tá, pessoal? Bom, e agora eu vou mostrar para vocês um sincronismo que ele foi realizado de forma manual, automático. O manual, o profissional que está no campo, ele tem que ficar observando ali muito atento sobre o que está acontecendo para a hora que o relé estiver no ponto de sincronismo, ele fechar o disjuntor. Se ele perder o passo do disjuntor, ele pode cometer um erro grave, tá ok? E agora eu vou mostrar para vocês o sincronismo que começou manual e depois o operador deixou o automatismo do relé realizar o sincronismo de forma automática. Bom, aqui ele está colocando a chave seletora no modo manual, tá ok? E aí ele começa a acelerar o gerador, ele começa a acelerar a velocidade da turbina, atuando sobre o regulador de velocidade. E vocês reparem o sincronoscópio girando, ou seja, ele está no modo manual, ele está acelerando a velocidade daquela máquina até ficar igual a defasagem angular, a frequência, que é a velocidade, e a tensão, junto com a da subestação, tá ok? Então é isso que ele está fazendo nesse determinado momento. Só que agora ele vai mudar a inversão, ele vai inverter de manual para automático. E nesse caso, quem vai fazer agora o sincronismo é o sistema de automatismo. Ele começa a fazer tudo de forma automática, para poder colocar aquela máquina em paralelo com o sistema, tá ok? E a partir do momento que ele iguala as três variáveis, vocês reparem que o automatismo ele vai fechar automaticamente esse disjuntor, tá ok? Pronto. E foi isso que aconteceu, tá? Então vocês reparem que o sincronoscópio ele ficou verde, e quando ele fica verde significa que tá tudo igualado, tanto frequência como tensão, como ângulo de fase, tá ok? Gente, o que é o sincronoscópio, né? O que é o sincronoscópio? Pessoal, o sincronoscópio, ele nada mais é do que um instrumento utilizado para determinar a sincronização entre duas fontes de energia de corrente alternada, mostrando a diferença da frequência e o ângulo de fase entre elas. Então, basicamente, essa é a função do sincronoscópio, e foi isso que aconteceu ali durante o processo de sincronismo, tá, pessoal? O sincronoscópio identificou que está tudo igual e realizou o fechamento paralelo ligando o disjuntor da subestação, ocasionando dessa forma o sincronismo entre a unidade geradora e também a rede elétrica, tá, pessoal? Gente, para vocês que querem crescer na carreira de vocês, eu peço para vocês acessarem o Gustavo Flix, tá ok? Baixar os materiais gratuitos que nós disponibilizamos lá dentro, tá ok? E quero aproveitar também esse momento para fazer um anúncio para vocês que a partir do dia 19 de maio, iremos até o dia 30 de maio,
teremos o curso de ensaios e manutenção de subestações de alta tensão. Gente, se inscrevam nesse curso. Esse curso é essencial para o crescimento da carreira profissional de todos vocês, tá ok? Para quem já é aluno da Shalom, tem uma promoção especial, tá bom? Uma promoção de 20% de desconto, portanto, não percam a inscrição promocional de vocês, tá ok? Pessoal, e agora eu quero informar a todos vocês que nós chegamos ao final dessa aula, tá ok? Espero que vocês tenham gostado de todo o conteúdo que foi ministrado aqui, tá ok? Um conteúdo que foi montado com muito carinho, e se a gente fosse falar de a profundeza de cada equipamento que foi ministrado hoje, nós iríamos ficar horas e horas falando de tudo isso, tá ok? Mas, gente, gratidão a todos que estiveram comigo até agora, gratidão ao Rosendo, ao Wagner, Ramon Araújo, o Jonathan Moraes, que está falando de Laranjal do Jari, no estado do Amapá, também ao Jardel, muito boa noite, tá bom, Jardel? Wagner, parabéns por você ter permanecido até agora, parabéns pelo seu comprometimento, parabéns pela sua dedicação. Eu tenho certeza que todo conhecimento adquirido aqui é de grande valor para a tua carreira profissional. Tá bom, Jardel? Jardel falando de Macapá, olha que maravilha. Seja bem-vindo, Jardel. Jones Marreiros também, tá ok? Gente, não percam o curso de ensaios e manutenção de subestação. Não percam, porque é o seguinte, pessoal, esse curso é um curso muito procurado, e esse ano nós não ministramos esse curso ainda. Então é um curso que é realmente para quem quer ser especialista na área, para aprender a fazer ensaio, analisar aquele resultado e saber se ele está dentro dos parâmetros aceitáveis. É muito importante, não percam as inscrições de vocês, tá ok? Deixa eu mandar um abraço aqui também, ó, pro Thiago Roberto Alves de Oliveira. Tamo junto, querido, tamo junto, vamos pra cima, tá ok? Tá pensando em entrar na área depois de assistir a live. Ô, Thiago, deixa eu falar uma coisa pra você, eu acho que você não me conhece ainda, né? Mas eu sou o maior responsável por empregar pessoas no setor elétrico do Brasil. Eu falo isso com total propriedade, tá bom? Então vem pra cá que aqui você vai estar bem assessorado, tá ok? Alexandre Pereira, valeu, Gustavo, vamos pra cima, tamo junto, querido, é isso aí, tamo junto, tá bom? Show de bola. Deixa eu mandar uma mensagem aqui pro Wagner também. Wagner, como funciona esse sincronismo? Wagner, é o seguinte, tá? O sincronismo, ele ocorre geralmente através de unidades geradoras para o sistema. E pode também ocorrer sincronismo entre regiões. Só que esse tipo de sincronismo entre regiões, ele é realizado pelo Operador Nacional do Sistema. Mas, para quem trabalha em usinas de geração, tá ok? Ou trabalha não só de geração elétrica, de hidrelétrica, mas termoelétrica, deixa eu ver, óleo diesel também, geradores a óleo diesel. Então, geralmente vai ter que sincronizar com alguém. Tá ok? Então, para que ocorra esse sincronismo de forma segura e confiável, é necessário que 3 variáveis estejam igualadas, tais como tensão, frequência e ângulo de fase. E quem vai fazer a verificação para esse sincronismo seguro é o relé de sincronismo, tá ok? Então, meu querido, sugiro que você assista essa aula novamente, tá ok? Dá uma olhada, faz suas anotações, porque é um conteúdo muito bom esse que eu ministrei para vocês aqui, que não existe na internet. Tá ok? Então, gente, deixa eu mandar um abraço pro Pedro Paulo Viana, grande amigo. Tamo junto, tá falando de Timon no Maranhão. É isso aí. Tamo junto, Pedro. Gente, obrigado a todos que permaneceram comigo até agora, tá bom? Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Qualquer dúvida que vocês tenham, perguntam lá na nossa comunidade, tá? Temos uma comunidade oficial dedicada para atender vocês. E ali a gente tira dúvida, fala de oportunidades de emprego e tá sempre um ajudando o outro ali. É uma comunidade muito saudável, tá bom? Gente, forte abraço, muito boa noite, fiquem todos com Deus e agora eu vou descansar. Valeu, tchau, tchau!